Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 26 de setembro, estamos na terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Esdras, capítulo 6, versículos 7 a 8, versículo 12 e versículos 14 a 20. Naqueles dias o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus com os bens do rei. Deveis reembolsar religiosamente, sem interrupção, aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para eles próprios. Meu irmão, minha irmã, a reconstrução do Templo de Jerusalém se conclui no tempo do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Na verdade, foram esses dois profetas que, vencendo todas as dificuldades, exortando o povo, levaram a termo a obra da reconstrução. Depois da reconstrução, foi realizada a dedicação do templo e a celebração da Páscoa. É importante a notícia de que o templo foi consagrado e que nele foi celebrada a Páscoa. Podemos imaginar os sentimentos e a devoção dos judeus ao celebrar a Páscoa no templo reconstruído. A partir disso, podemos também tomar consciência do que acontece conosco quando entramos em uma igreja consagrada. O nosso olhar que se dirige ao templo consagrado está cheio de gratidão, de admiração, porque reconhecemos que na realidade material do edifício, Deus quer conferir as suas graças espirituais. Não devemos nunca perder essa reação de estupor. No templo consagrado, Deus vem ao nosso encontro, nos fala como amigos, se entretém conosco. No templo, Deus prodigaliza os seus bens a nós. O pecador arrependido encontra e recebe o perdão. O peregrino recebe o pão da vida para o seu nutrimento. No templo nos despedimos de nossos amados que partiram para Deus e os confiamos ao bom pastor para que os carregue nos seus ombros até a casa do Pai. No lugar físico,
O inefável está presente nos sinais reais. O transcendente se revela imanente aos símbolos tomados das coisas criadas. O 3 vezes santo se digna estar misteriosamente presente em realidades do nosso mundo. Além do edifício material, o olhar deve se dirigir também para as pessoas que se reúnem no templo, para a comunidade dos fiéis que nele se reúne, para a Assembleia e a comunhão dos santos. Experimentamos no templo que a própria Assembleia Litúrgica é obra de Deus. Nós fomos convocados, não somos nós que nos reunimos. A igreja de pedra nos faz cair na conta de que nós somos igreja. Igreja de pedra, igreja de pedras vivas. Edificação realizada por nossas mãos, que é consagrada para ser a presença do inefável em um lugar. Edificação construída por Deus e feita de pessoas. Tudo isso o nosso olhar de fé pode detectar. A consagração de um templo é como uma cura para a nossa cegueira. Um olhar sem fé vê somente pedra, tijolo, cimento, ferro, ornamento, trabalho humano, reunião de indivíduos. O olhar da fé faz ver no templo o santo, o invisível, o transcendente, o templo do Espírito Santo, o que Deus faz em nosso favor, a comunhão dos santos, a unidade do corpo de Cristo e a igreja presente no mundo todo.